Lembrei do Dom Pedro II. O império balança, mas não cai. No caso dele, caiu, né? Infelizmente. Irmãos, nesse capítulo 27, nós vemos Jesus, seria o tema, né? Sendo entronizado por meio da humilhação. Nós temos aqui alguns detalhes: a coroa de espinhos, o manto, a cana e a inscrição Rei dos Judeus. Esses detalhes são, digamos, o eixo central do capítulo 27 de Mateus. A gente vê em Mateus 27 que até a zombaria que Jesus sofre tem, digamos, valor teológico. A zombaria aqui, no caso, proclama de uma forma irônica, mas mesmo assim proclama a verdade. A crucificação se torna, então, um ato de entronização. Jesus reina, não apesar da cruz, mas por causa dela, por meio dela. Então, nós vemos o escárnio humano cumprindo o propósito divino. Talvez a gente poderia dizer, a teologia da ironia. O mundo zomba, mas Deus governa. Então, vamos ver aí os blocos. Acompanhem com suas Bíblias. O primeiro bloco vai do verso 1 a 10. Nós vimos esse bloco inicial estabelecendo a base jurídica e teológica do capítulo 27. Ele está mostrando que a condenação de Jesus não foi o fruto de um ato impulsivo, mas foi uma decisão deliberada, foi uma decisão colegiada, foi uma decisão institucional da liderança judaica. Então, esse bloco mostra que houve dolo da liderança judaica. Então, esse incidente também deve ser compreendido como fazendo parte daquele processo que se inicia no capítulo 21. Vemos aqui a liderança judaica rejeitando definitivamente o herdeiro da vinha, citado aí por Jesus no capítulo 21, versos 38 em diante. Então, esses homens logo vão matar o herdeiro da vinha e sobre eles haverá de cair, então, o juízo pactual que foi anunciado por Jesus desde o capítulo 21. Destaque aqui para o verso 4, Judas, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Nós vemos aqui em Judas o remorso sem arrependimento. Falamos sobre perdão hoje, né? Então está aqui, remorso sem verdadeiro arrependimento. Vou citar aqui o R.C. Sproul. Ele diz assim: Judas sentiu culpa psicológica, mas não experimentou conversão espiritual. Judas reconheceu o erro, mas não se voltou a Deus com arrependimento e fé. Eu costumo dizer que o ato de suicídio de Judas foi a suprema negação do sacrifício de Jesus. Não é o sangue de Jesus que vai fazer com que o meu pecado seja remido, mas é o meu próprio sangue. Então, o remorso de Judas contrasta tanto com a negação e a restauração de Pedro, quanto com a negação impenitente da liderança judaica. Então, Judas aqui está ocupando uma posição simbólica de proximidade religiosa sem submissão real a Jesus, o que é, segundo os comentaristas, uma séria advertência para a comunidade do pacto, aqueles que conhecem a teologia pactual. Verso 4, que nos importa? Isso é contigo. Então, reparem que aqueles homens que foram chamados para zelar pela justiça, zelar pela lei de Deus, violaram o princípio central da lei. Eles demonstraram aqui, então, o desprezo pela própria Torá, pela lei de Moisés. Então, esse detalhe está enfatizando que aquele sistema já estava moralmente falido antes de ser historicamente destruído no ano 70. Verso 25. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esse versículo, irmãos, tem sido usado durante muitos séculos pelos religiosos perseguidores do povo judeu. Mas reparem que esse registro não significa uma maldição étnica eterna, mas é um clamor daquela multidão de autoimputação da responsabilidade sobre a morte de Jesus, que foi cumprido, nós sabemos, no ano 70. Versos 51 a 53, nós temos aí alguns sinais cósmicos.
que, embora tenham sido eventos históricos, Mateus não relata esses sinais como meras curiosidades sobrenaturais, mas ele relata esses sinais como sinais teológicos decorrentes da crucificação. Na linguagem profética do Antigo Testamento, abalos cósmicos descreviam colapsos históricos de impérios, de lideranças políticas e de julgamentos do povo do pacto, do povo judeu. Não necessariamente eram, naquelas instâncias, fenômenos astronômicos literais, conforme nós vimos também em Mateus capítulo 24. Temos exemplos aqui no Antigo Testamento. Isaías 13, relatando a queda da Babilônia. Ezequiel 32, relatando a queda do Egito. Joel 2, relatando o juízo sobre Jerusalém. E Amós 8, relatando a destruição do Reino do Norte. Está sendo gravado, depois os irmãos podem voltar ao YouTube e verificar. Então, Mateus aqui está descrevendo a crucificação dentro dessa tradição profética do Antigo Testamento. As trevas, capítulo 27, né, verso 45, são descritas no Antigo Testamento como um sinal judicial. E, nesse caso, é um cumprimento da profecia de Amós 8:9, que diz assim: E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Verso 51, nós temos aí o véu do templo sendo rasgado e o terremoto. Reparem aqui alguns detalhes. O véu foi rasgado por Deus, não por homens, do alto para baixo, no momento da morte de Cristo. Então, o véu rasgado é um símbolo, é um sinal do fim daquele sistema sacrificial e também do abandono do templo por Deus. Esse sinal deve ser entendido à luz de Mateus 23:38, onde Jesus diz: Eis que a vossa casa, o templo, ficará deserta. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Mais uma vez, na linguagem profética do Antigo Testamento, terremotos são sinal da presença judicial de Deus. Deus vem, o Maranata de Apocalipse é exatamente isso. Ora vem, Senhor Jesus, venha judicialmente, cumprido em 70. Deus vem para julgar. E terra aí não é o mundo inteiro, é a terra de Israel. Não é o planeta Terra que está ruindo, é Israel apóstata. Versos 52 e 53. Os mortos que ressuscitam. Esse é o texto mais desafiador do Evangelho de Mateus. Quem são esses mortos, esses santos que ressuscitam? São os judeus piedosos do Antigo Pacto. Não são todos os mortos e também não é a ressurreição final. Alguns intérpretes antigos, irmãos, como Jerônimo, como Crisóstomo, e também comentaristas modernos, creem que essa ressurreição foi uma ressurreição corporal temporária. Ou seja, eles ressuscitaram, eles testemunharam em Jerusalém e depois morreram novamente. Existe uma posição minoritária que diz que essa foi uma ressurreição corporal definitiva. Ou seja, eles ressuscitaram já com corpos glorificados e acompanharam a Jesus quando Jesus foi ascendido aos céus. Mas o problema dessa interpretação é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:20, diz que Cristo foi as primícias. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. Então, nós não podemos aceitar essa posição. Então, há um detalhe aqui muito importante também. Reparem que eles só aparecem depois da ressurreição de Jesus, preservando a primazia do Senhor Jesus. Então, resumo desse bloco, irmãos. Os sinais extraordinários que acompanharam aqui a morte de Jesus, eles pertencem a uma linguagem apocalíptica judaica, que é usada na Escritura para descrever e anunciar esses colapsos históricos, essas transições pactuais e esses atos judiciais de Deus. Ou seja, esse bloco está descrevendo o fim de uma era, da era judaica, da era do Antigo Pacto, e não são usados para descrever o fim do mundo. Verso 54, nós temos aí a confissão do centurião.
Nós vemos um gentio reconhecendo o Filho de Deus, enquanto Israel, endurecido, permanece em silêncio. Então, a confissão do centurião é vista como um símbolo da transferência do reino de Deus para os gentios. O velho templo cai e um novo povo surge. Versos 55 e 56. Nós temos aí o sepultamento de Jesus e um toque de esperança. Nós vemos os líderes judeus mandando guardar o túmulo, tentando conter a verdade. Nós vemos o poder religioso da época tentando preservar um sistema que já foi condenado. Mas nós vamos ver no domingo seguinte, com a graça de Deus, no capítulo 28, que o reino de Deus não pode ser retido e selado por pedras. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.